A gente vive numa época em que questões de identidade sexual é um dos grandes tabus, né? E gera, assim, existe pouco diálogo. Gera muito conflito, existe pouco diálogo. Então, geralmente se você... Ou você aceita a questão da identidade de gênero, ou você é uma pessoa ruim, você tá apagando a minha existência. Então, não existe possibilidade de diálogo e de pensamentos diferentes. Existe o bem absoluto, existe o mal absoluto. E essa é uma área da nossa sociedade que é impossível ser discutida. Né? E agora a gente tem essa onda de reinterpretação da Bíblia para poder aceitar, a partir da Escritura, coisas que sempre foram tradicionalmente interpretadas como pecados, mas para que elas possam agora ser tratadas como uma coisa normal. Como, por exemplo, a questão da homossexualidade, da prática homossexual, que sempre foi condenada na Escritura, seja no Antigo ou no Novo Testamento, e que agora existe um esforço muito grande dentro de comunidades mais progressistas para fazer parecer que a Escritura não condena o comportamento homossexual como pecado. Eu ouvi falar que até o Papa parece que ia mudar alguma coisa para que o casamento se tornasse legal e tal. Mas sempre aparecem essas notícias assim. Mas é fake news, será? Eu não sei, teria que averiguar. Essa eu não sei. O que eu defendo a partir da Escritura é que todos nós nascemos pecadores. E todos nós nascemos com tendências para o pecado. Seja da perspectiva heterossexual, seja da perspectiva homossexual. Então, um homem heterossexual, casado ou solteiro, ele pode ter tentações de ter relações sexuais que não lhe são cabidas, que são ofensas a Deus, como sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, ou até mesmo um tipo de sexo no casamento que seja agressivo ou violento contra o outro, que também seria um tipo de pecado. Por outro lado, também existem tentações que sejam homossexuais, que também são impulsos pecaminosos. Um homem cristão, uma mulher cristã que possui tentações de sexualidade fora do casamento ou tentações homossexuais estão no mesmo cenário diante de Deus. São pessoas com tentações de pecado. Então, pastor, eu sou gay. A linguagem é essa. Eu sou gay. O que você está dizendo? Você está dizendo que a sua tentação lhe define de alguma forma. Então, eu tenho um impulso sexual contra a natureza. Essa linguagem de Romanos 1 é contra a natureza. E eu sou gay, eu tô me definindo por esse impulso, certo? Eu não acho que essa é a melhor linguagem que a gente pode usar dentro da igreja, dentro de uma antropologia cristã. Mas mesmo assim, se a gente assentir a essa linguagem, que eu não gosto muito, ser gay por si só não é pecado. Por quê? Porque você está tendo uma tentação homossexual. O que é o pecado? É a prática da homossexualidade. Então, uma coisa é eu ser tentado. Eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. Isso vem do nosso pecado, obviamente, assim como a atração por uma mulher que não é minha esposa, também vem do meu pecado. Agora, o que eu faço com essa atração é que vai dizer se eu estou caminhando no caminho da fé ou não. Então, eu tenho uma tentação. Eu posso alimentar esse desejo da minha tentação ao ponto da cobiça e de desejar a outra pessoa sexualmente, seja hétero ou homossexual. E tem a própria prática do ato sexual. Então, eu posso transar com minha namorada, eu posso trair a minha esposa, ou eu posso ter uma relação homossexual. São pecados no mesmo sentido. E aqueles que dizem que nasceram assim? Então, a gente não tem na psicologia, nem na neurociência, a capacidade de descrever a formação da sexualidade como algo plenamente inato. A sexualidade ela tem uma origem que também é inata, também deriva da nossa biologia, mas também faz parte da nossa criação, definir a nossa sexualidade. Nós formamos a nossa sexualidade a partir de quem somos e a partir do que vivemos. A gente não consegue decupar com detalhes quais são todos os fatores que formam a nossa sexualidade. Mas a sexualidade ela é construída, ela não é escolhida. A gente constrói sexualidade. Então, eu, Iago, não escolhi ser heterossexual. Só aconteceu. Para muitas pessoas, elas não escolheram ser homossexuais. Só aconteceu. Significa que eu nasci assim? É difícil dizer isso. Significa que você foi formado assim. E a partir do momento em que sua sexualidade começa a se formar, em algumas pessoas se formam já com tendências homossexuais. Por quê? Bom, pode ter uma explicação neurocientífica, uma explicação hormonal durante a gravidez, uma explicação antropológica, biológica, mas existe uma explicação espiritual para tudo isso. Todos nós nascemos corrompidos no pecado. Então, o pecado afetou todos nós e traz impulsos pecaminosos de forma diferentes em cada um. Então, eu tenho uma tentação de pecado que você talvez não tenha. Por que isso? Não sei. Sei que o pecado nos corrompeu a todos e o pecado se manifesta de forma diferente em todos nós. Para algumas pessoas, se manifesta em homossexualidade. Essas pessoas vão ter que lutar contra esse pecado, lutar contra essa tentação e viver para Deus com fidelidade. Homossexuais podem ir para o céu. Homossexuais podem encontrar Jesus e viver uma vida cristã plena. Plena. Aceitos na igreja, servindo a Deus. Eles só não podem praticar o pecado, nem assentir às tentações do pecado, que seria ceder
a tentação da homossexualidade. Eu acho que não deveriam sequer se definir pela tentação sexual. A ideia de, sou um crente gay. Né? Eu já acho que esse já é uma terminologia ruim, já é um tanto secularizada. É como dizer, eu sou um crente adúltero, porque eu tenho tentações de adultério. Sim. Não é? Eu sou um crente irado, porque eu tenho tentações de ira. Não se defina por isso. Né? Se defina pelo que você é em Cristo Jesus. Eu sou um crente. Eu sou um crente que luta contra várias tentações, de orgulho, de ira, de gula, de preguiça e de sexualidade errada. Mas não se deixe definir por isso. Crentes que lutam contra a homossexualidade são crentes que podem ir pro céu, que podem encontrar Jesus, têm uma vida de fé plena, desde que elas continuem vivendo na sua luta, como heterossexuais também possuem as suas lutas contra o pecado. E a questão, por exemplo, da educação na infância, de pais que percebem que o filho está tendo alguma tendência, seja, né, para homossexualidade ou para um outro tipo de pecar, de que forma eles devem, né, direcionar? Porque hoje em dia estão buscando tanto pela... vou manter... Ele vai poder escolher, ele vai ter a liberdade, né, de escolha. Só que a gente percebe que quanto mais cedo, menos a pessoa tem a capacidade mesmo de ter esse domínio, né, sobre o que é certo, o que é errado. Nós também somos nossos corpos, certo? Nós não somos só os nossos ideais. Existe um dualismo muito grande entre a liberdade e a natureza dentro desses ambientes, em que eu tenho uma natureza, mas eu quero me libertar da minha própria natureza. Quando a gente pensa neurocientificamente, nós somos também parte do corpo. E se somos corpo, nós também somos afetados pela nossa biologia. Então, o caminho mais natural sempre é de nós correspondermos à nossa biologia. Então, se eu nasço homem ou se eu nasço mulher, o caminho natural é que eu possa me identificar como aquilo que eu realmente sou. Um homem ou uma mulher, certo? A gente tenta criar uma linguagem antropológica diferente, mas tem a mulher trans e tal. Essa é uma linguagem artificial que não representa quem nós somos de fato biologicamente. Você pode ser um homem que se sente mulher. Isso não te faz uma mulher. Você pode ser uma mulher que se sente homem, isso não te faz um homem. Você pode mudar o conceito na linguagem, mas mudar a linguagem não muda o fato. Nossos filhos, se eles começam a manifestar comportamentos que vão contra a própria biologia, é importante que a gente possa ser sensível a isso, para entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. A Catarina adora botar meu sapato, por exemplo. Ela tá lá meu sapato jogado pela casa, eu não devia fazer isso, desculpa amor. Tá lá meu sapato jogado pela casa. Aí minha filha vem, vou botar o sapato do papai. Aí bota o sapato e sai andando. Agora se fosse um menino, que vê o tamanco da mãe, sei lá, um salto alto, eu vou usar o sapato da mamãe. Aí pega o sapato e fica lá brincando. Eu já cheguei, pai já chegou pra mim e disse, pastor, meu filho. Meu filho vestiu, passou a maquiagem da mãe da cara. Será que meu filho é gay? Digo, não, seu filho tá brincando, menino. Entendeu? Tá brincando, pegou uma coisa que tá brincando. Cabe aos pais explicar, né? Cabe a diferença de uma pintura normal e de um batom, por Ou exemplo, às vezes nem fazer muito caso da coisa. É só uma criança brincando com as coisas, sabe? Brincando com itens que ele ainda não entende como dentro de um estereótipo sexual específico, né? Às vezes deixar a criança se desenvolver com normalidade. Às vezes a gente fica muito assustado com o modo como as pessoas vão se desenvolvendo. Eu, quando era criança, eu tinha um jeito muito afeminado. Extremamente afeminado, quando eu era criança. Eu tinha um jeito meio delicado, magrinho, assim, que hoje, quando eu vejo outras crianças parecidas comigo, quando eu era criança, o pessoal fala assim, nossa, será que ele é homossexual, vai crescer gay, sabe? Todo aquele tabu assim. Mas é só uma criança, gente, é uma criança. Deixa a criança ser criança e crescer de um jeito correto. Agora, é importante que a criança seja criada dentro do seu aspecto formativo, dentro de alguns estereótipos culturais que a definem, em parte, dentro de uma sociedade. Então, se eu tenho uma filha e minha filha quer brincar de carrinho, eu não vejo problema pra isso. Minha filha quer brincar com um caminhãozinho, brinca. Mas eu coloco minha filha no balé. Eu não coloco no kickboxing, sabe? Quando ela for mais velha, se ela quiser ir pro kickboxing aos 15, 16, é outra coisa. Minha filha de 3 anos eu boto no balé. Eu vou desenvolver aspectos que são normalmente associados ao que é feminino. Se eu tenho um menino homem, talvez eu vá para outro caminho. De um caminho de coisas que reforçam aspectos que normalmente são ligados à masculinidade. Claro que a gente tem, às vezes, pontos fora da curva. Que, eu gosto disso, gosto daquilo, tá tudo bem. Agora, a gente precisa criar nossos filhos dentro de padrões que representam aquilo que eles foram feitos para ser. Se, por acaso, eles crescem e dentro do processo de descobrimento de quem eles são, eles percebem dentro deles algo diferente, cabe a nós, como pai, ter amor, ter misericórdia, ter respeito e cuidado para ajudar a lidar com o pecado. Agora, a gente tem que sair dessa sanha desse construtivista. Eu vou dar boneca pro meu filho, sabe? Minha filha não vai usar rosa, ou o que é que seja. Como se a gente estivesse todo tempo tentando quebrar os estereótipos culturais de gênero que também fazem parte da existência e da vida.
né? Culturalmente, você tem um tipo de cabelo, um tipo de roupa, um tipo de brinquedo, que geralmente está associado também a questões neurobiológicas. Existem estudos que são feitos na Europa, em que o pesquisador coloca brinquedos numa sala, alguns brinquedos normalmente femininos, outros normalmente masculinos, alguns brinquedos neutros, e solta bebês que engatinham, ou bebês assim, muito pequenos nessa sala, e geralmente os bebês vão para brinquedos do seu sexo específico. Eles fazem pesquisas com bebês recém-nascidos, onde eles mostram objetos mais mecânicos e mostram objetos mais humanos. Então são rostos e engrenagens. Para bebês recém-nascidos, meninas geralmente passam mais tempo olhando para os rostos, meninos passam mais tempo olhando para as engrenagens, por exemplo. Existe um tipo de tendência que se dá a partir de quem nós somos biologicamente. E isso não pode ser simplesmente vencido através de uma desconstrução social. Porque muitas vezes isso causa mais dor. O pessoal acha que a dor do trans é a dor da sociedade que não o respeita ou o que é que seja. Não, é a dor de ser uma pessoa que tem uma autopercepção que não corresponde à sua biologia. Claro, a sociedade pode ajudar a aumentar esse sofrimento, dependendo do modo como a sociedade lida com isso. Mas é uma situação que é de sofrimento por si só. Você nasceu com uma característica biológica e a sua identidade não corresponde à sua característica biológica. Isso vai causar um empecilho, uma dor. Né? E é importante que a gente olhe com amor para essas pessoas. Não através do apagamento. Às vezes é uma resposta conservadora, radical e violenta, que também é uma resposta errada. Sim. Mas tem que ser a resposta de não achar que isso é simplesmente fruto de uma sociedade que melhora. Isso é fruto de quem nós somos no pecado. Seja porque eu não me sinto na minha sexualidade, seja porque eu tenho atração por outra sexualidade, seja porque eu sou preguiçoso, pecador, porque eu tenho ira no meu coração. Eu não sou melhor que qualquer pessoa que seja trans. Eu não sou melhor que qualquer pessoa que seja homossexual. Certo? Eu sou um pecador, eu sou um cara cisgênero, né, a linguagem que usa, eu sou heterossexual, e eu sou tão pecador quanto qualquer homossexual, qualquer transgênero, e eu posso ser mais pecador que muitos deles, se eles encontram redenção em Cristo Jesus e vivem uma vida de fé. Um cara que tem uma sexualidade diferente da minha, que ama o Senhor e vive em pureza, cara, esse cara, ele tá muito mais firme na fé dele e fazendo sacrifícios pela fé dele muito maior do que o meu. Sim. Então é uma pessoa a ser muito mais admirada dentro do ambiente religioso do que agredida ou tolhida da sua vida de fé. Agora, falar esse tipo de coisa, na nossa sociedade, pode ser interpretado de muitas formas. Né? Cortar isso aqui que eu falei agora, sei lá, posso receber mensagem do Ministério Público. Porque simplesmente, hoje em dia, o debate morreu. Ou você é do bem, ou você é do mal. Ou você segue exatamente a antropologia do momento. Ou você tá julgando e ou você quer que papel. morra, ou você quer que morra, quer que mate, quer que acabe. Eu não quero que mate, que morra, que acabe. Quero que tenha o mesmo espaço social de qualquer pessoa. Mas o cristianismo tem uma antropologia muito específica que coloca todos nós, heterossexuais, homossexuais, transgêneros, cisgêneros, todo mundo dentro do mesmo ambiente de pecado e necessitados exatamente da mesma redenção. Se você quer ficar por dentro de tudo que passa aqui no Positivamente, se inscreva, dê like, comente, compartilhe.